Êxodo capítulo 36, do versículo 3 ao versículo 7. Amém ou misericórdia? Diz a palavra do Senhor: receberam de Moisés todas as ofertas que os israelitas tinham trazido para a obra de construção do santuário. E o povo continuava a trazer voluntariamente ofertas, manhã após manhã. Por isso, todos os artesãos habilidosos que trabalhavam no santuário interromperam o trabalho e disseram a Moisés: o povo está trazendo mais do que o suficiente para realizar a obra que o Senhor ordenou. Então Moisés ordenou que fosse feita esta proclamação em todo o acampamento. Presta atenção: nenhum homem ou mulher deverá trazer mais nada para ser oferecido ao santuário. Assim, o povo foi impedido de trazer mais, pois o que já havia recebido era mais que o suficiente para realizar toda a obra. Olha só, isso aconteceu no Antigo Testamento. Não tinha o Espírito Santo, Jesus não tinha vindo ainda. Deixa eu explicar um pouquinho do contexto. Todo mundo aqui já ouviu a história de Moisés, não já? O povo estava escravizado. Esse povo que trouxe essa oferta aí estava como escravo no Egito há muito tempo. Deus levanta Moisés para ir lá libertar o povo daquela situação. O povo sai do Egito e a promessa era que eles iriam ter uma terra prometida, uma terra cheia de abundância, que mana leite e mel. E eles saíram e foram para um deserto. A distância entre o Egito e a terra prometida era de alguns dias, não chegava mais do que 40 dias andando. E eles passaram mais, em torno de 40 anos, caminhando, e essa geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida. E essa geração fez isso aqui. Mas sabe qual é o problema? Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu da mente deles em momento algum. Eles tinham um momento que eles voltavam para Deus, e logo deixavam de se voltar para Deus, muito parecido com o que muitas vezes nós estamos numa situação muito semelhante a eles. E o resultado foi que eles não entraram na terra. Agora vamos fazer um exercício aqui. Imagine que Recife fosse o Egito, e que aqui pertinho tivesse um lugar de deserto, e depois desse deserto, uma terra prometida. E aí chega um Moisés aqui e diz: Júnior, chame sua família, e diria isso para cada um de vocês: preparem-se, porque vocês vão sair dessa escravidão, vocês vão agora para a terra prometida. Mas antes, vocês têm que ir para o deserto. O deserto é passagem obrigatória para chegar na terra prometida. E eu pergunto para você: o que é que você levaria se você fosse para um deserto? No contexto de hoje. Água, que mais? A Bíblia. Não tinha Bíblia. Imagine que fosse num tempo parecido com esse, mas não tinha Bíblia. Comida. Que mais? Agasalho. E aí? O que é que traria mais? Tem muita coisa que vocês levariam e vocês estão com vergonha de dizer. Celular, com WhatsApp, né? Olha as coisas aparecendo aqui: notebook, colchão, protetor solar. Mas Deus colocaria uma nuvem de glória em cima e o sol não queimaria. Mas imagina o seguinte: aí você sai levando geladeira, micro-ondas e tantas coisas da vida moderna você começa a levar, sendo que quando chega lá, a bateria do celular ela só dura
menos de um dia hoje, né? Então já no primeiro dia, adeus, não teria mais WhatsApp. Sendo que não tinha onde carregar, não tinha tomada. Você está no deserto, meu irmão. E aí sabe o que acontece? Toda aquela carga que você trouxe passa a ser um peso. O povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu levando ouro, tecido, couro pintado de vermelho, enfim, pedras preciosas. Eles levaram um monte de coisa. Mas quando chegou lá, aquilo não poderia ser trocado por nada. Porque no deserto, quando eles tinham fome, o maná caía do céu. Quando eles tinham sede, Deus fazia um milagre e a água vinha. No deserto, muita coisa que era importante deixou de ser. E no seu deserto, o que é importante para você está deixando de ser? Vocês estão entendendo como foi fácil para esse povo trazer a oferta para construir o santuário que Deus tinha ordenado que fosse feito? O que era precioso quando estavam no Egito, passou a não ter valor nenhum quando eles foram para o deserto. E o que é precioso para nós precisa deixar de fazer sentido quando entrarmos no deserto. Porque se o que é precioso para nós continuar sendo precioso no deserto, provavelmente a gente não vai sair do deserto. O que é que no seu tempo de Egito, tempo de pecado, o Egito representa esse tempo aí de escravidão, de pecado. Todos nós fomos escravos em algum momento ou de alguma coisa. E precisamos mudar a nossa mentalidade. E é no deserto que a mentalidade precisa ser mudada. É no deserto que as coisas que faziam sentido precisam deixar de fazer sentido. É no deserto que as coisas que eram importantes precisam deixar de ser importantes. O que é que precisa deixar de ser importante para você no momento de deserto que você está enfrentando? Tem desertos em várias áreas. Tem gente que está passando um deserto financeiro, tem gente que está passando um deserto profissional, tem gente que está passando um deserto familiar, tem gente que está passando um deserto emocional. Tem coisas que a gente achava que não vivia sem e que agora a gente está começando a ver que consegue viver sem. Porque o deserto revela que nem sempre a gente precisa daquilo que a gente acha que é a nossa vida. O que é que o deserto está revelando para você? Esse povo que fez essa maravilha aqui, de ofertar com tão grande abundância, não entrou na terra, porque era conveniente dar. Eu fico imaginando aqui, nesse tempo aconteceu isso. Aqui, o telhado muitas vezes parece que vai cair. E essa disposição que esse povo teve, não existe no nosso coração. Foi preciso toda essa geração que saiu do Egito morrer, para que uma nova geração pudesse experimentar, entrar na promessa de Deus, na terra prometida. E aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Josué, no capítulo 4. Essa geração, esse texto que a gente vai ler aqui é exatamente do momento em que a nova geração foi entrar na terra que Deus havia prometido. Então, Josué, no capítulo 4, versículo 19 em diante, olha o que fala. No 10º dia do primeiro mês,
o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. E disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais o que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão como fizera com o Mar Vermelho, quando o secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Amém? Então olha só, chegou o momento de conquistar a terra. Eles estavam lá avistando a terra, mas havia um obstáculo. Um rio, que nesse momento aqui, estava completamente cheio. Se você ler depois na sua casa esse texto, você verá que o rio estava transbordando de um lado e de outro. E esse rio, que era impossível de ser atravessado naquele momento, Deus abriu. E o povo atravessou. Se você crer, o rio vai se abrir na sua vida. Se você confiar no Senhor, Ele fará um milagre. Mas é preciso exercitar a confiança. E esse povo atravessou o rio. E quando eles estavam lá atravessando, diz o texto que a arca ficou posicionada no meio do rio. E o Senhor deu um direcionamento para que aqueles homens pegassem algumas pedras. E diz o texto que eles colocaram a pedra no ombro. 12 pedras, representando cada pedra uma tribo de Israel. E eles colocaram a pedra no ombro. Então, para colocar a pedra no ombro, não era uma pedra pequena. E eles apanharam essa pedra do meio do rio, nas imediações onde a arca estava posicionada. E eles levaram essas pedras para o lugar que Deus iria orientar. E eles fizeram ainda mais. Eles colocaram no meio do rio algumas 12 pedras empilhadas, porque como existe uma questão de sazonalidade, o rio enche e chegou a época do verão que o rio esvazia. O que é que ia acontecer? Todo mundo ia ver quem foi o louco que botou 12 pedras empilhadas ali no meio daquele lugar. Aí eles iam dizer: essas 12 pedras estão ali, porque houve um dia em que Deus fez esse rio se abrir aqui diante de nós, e a gente atravessou para conquistar a terra prometida. Aquelas pedras eram um memorial a Deus. Era uma lembrança do milagre que Deus havia feito. Mas o que eu acho mais interessante nesse texto, meus irmãos e minhas irmãs, é que eles levaram a pedra como Deus tinha feito. Quando a arca saiu do rio, o rio se fechou e voltou a transbordar de um lado e de outro. E Deus falou para eles: pronto, agora vocês acampem aí, nesse lugar chamado Gilgal. Sendo que Gilgal era um lugar baixo, era um vale. E a cidade de Jericó, ela estava posicionada na posição mais alta. Ou seja, Gilgal era o pior lugar para se acampar. Era o lugar mais vulnerável. Para acampar naquele lugar, eles precisavam confiar em Deus. Não era nada fácil. E para completar, veja o que diz, se você tiver aí na sua Bíblia aberta, que eu acho que eu não disse isso para a Nathalie. Josué no capítulo 4, versículo 13. Diz que cerca de 40 mil homens preparados para a guerra passaram perante o Senhor rumo à planície de Jericó. Então tinham cerca de 40 mil homens. E aí Deus diz: fique aí acampado nesse lugar, em Gilgal. E aí, no capítulo 5, algo surpreendente acontece. Passa aí, Nathalie. No capítulo 5, mostra que Deus disse... Eita, tá aí não. É Josué capítulo 5,
diz que, versículo 2, veja aí. Naquela ocasião, o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra e circuncide os israelitas. E Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas em Gibeá de Aralote. Então ele fez isso, olha só, porque todos os homens aptos para guerrear morreram no deserto depois de terem saído do Egito. E todos os que saíram haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho, depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. Então olha que coisa. Deus disse, vai, atravessa o rio. Aí o rio se abre. Depois que eles atravessam o rio, pronto, acampe aí, no lugar mais vulnerável. O rio se fechou, não tinha mais como correr. O rio estava fechado. Eles estariam encurralados. E Deus, acampe aí. Agora, faça a circuncisão em todos eles. Todos os homens que estavam aptos para lutar foram circuncidados. A circuncisão é uma espécie de cirurgia que corta o negocinho do pinto. O prepúcio, doutora Sandra está ali. Então, quase capados, os irmãos ficaram lá. Imagina lutar nessa condição. Imagina só. Então, todos os homens ficaram acampados no lugar mais vulnerável e ainda quase capados. Hã? É exagero, né, meu irmão? Mas você conseguiria lutar nessa condição? Eles ficaram inutilizados para a guerra durante vários dias. Seriam presa fácil na mão do inimigo, que estava na posição mais elevada, que estavam vendo toda a movimentação embaixo. Mas eles precisavam confiar no Senhor. E talvez você esteja numa posição parecida com essa, num vale vulnerável, numa situação complicada. Talvez você esteja como que cirurgiado, sem ter forças para lutar. Na força do seu braço, você não consegue fazer nada mais. Mas uma coisa você precisa fazer. Você precisa confiar no Senhor nesse lugar. Nessa posição você tem que confiar no Senhor. Nessa posição, você precisa começar a erguer um memorial. Relembrar dos milagres que Ele já fez na sua vida. Nessa posição, ao invés de ficar olhando, meu Deus, os inimigos estão ali mais altos do que eu. O rio está fechado atrás de mim. Não tem saída, não tem por onde correr. Ao invés de ficar olhando isso, você precisa ouvir atentamente a voz do Senhor. Você precisa ouvir com atenção a voz do seu Deus. Você precisa se colocar diante do Senhor para que Ele mude a sua situação, porque Ele vai pelejar por você. O povo ficou lá, assim como Deus tinha ordenado, se recuperando no lugar vulnerável. Celebraram Páscoa. No lugar vulnerável, eles ficaram celebrando ao Senhor. O que é que você tem feito na posição de vulnerabilidade que você tem estado? Qual tem sido a sua postura? Muitas vezes a gente se desespera quando está num lugar vulnerável, ao invés de adorar o Senhor. Muitas vezes eu me encontro assim, meus irmãos. Eu começo a olhar para as circunstâncias ao invés de lembrar dos grandes milagres que Deus já fez. Precisamos relembrar de tudo que o Senhor já operou na nossa vida. Erga um memorial ao Senhor no lugar da sua vulnerabilidade.
confie. No Gilgal da sua vida, exercite a confiança no Senhor. A Bíblia no Antigo Testamento conta a história de um rei chamado Amazias. E o texto, lá acho que é 2 Crônicas, capítulo 25, diz que esse rei, ele fez o que era reto perante o Senhor. Porém, ele não fez isso com inteireza de coração. Se você ler esse texto de 2 Crônicas 25, você vai ver que esse rei, Amazias, ele esperou ser confirmado no trono para se vingar das pessoas que haviam matado o pai dele. Mas como ele era muito religioso, ele não matou os filhos desses homens, porque dizia a lei que não podia matar os filhos. Ele desejou muito conquistar uma determinada cidade, e aí ele achou pouco o exército que tinha e contratou mercenários para irem guerrear junto com ele. E o profeta chegou e disse: não leve esse povo, que você vai perder a batalha. E ele: mas eu já paguei. E aí o profeta disse: maior é Deus para lhe dar. Então, como que diz assim, prejuízo pouco é lucro. Se você levar, você vai perder. E aí ele pegou, obedeceu, não levou esse povo. Mas sabe o que ocorreu, queridos? Quando ele foi para a batalha, que ele venceu, ele teve uma vitória tremenda. Ele levou os deuses daquele lugar para a sua terra, para Judá, e ele começou a adorar esses deuses que foram incapazes de livrar o povo que ele lutou de perder a batalha. A gente precisa ter muito cuidado, porque quando a gente deseja muito alguma coisa, aquilo pode se tornar um ídolo na nossa vida. Ele desejou muito conquistar aquela cidade. E o souvenir que ele levou da conquista foram os ídolos. A vida dele se acabou. E muitas vezes a nossa vida tem sido um desastre, porque nós ficamos como que esse rei. Até fazemos o que agrada o Senhor, mas não com interesse de coração. Somos inconstantes. Uma hora obedecemos, outra hora desobedecemos. Uma hora desejamos algo, quando Deus nos dá, fazemos daquilo um ídolo na nossa vida. Cuidado. Cuidado com os ídolos que você tem erguido na sua vida. Lá em 2 Coríntios 5, esse daí Nathalie tem. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, diz... Todos já encontraram? Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aí no versículo 17 fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então olha só, Ele, Jesus, morreu por mim e por você. Mas Ele fez isso para que nós não vivamos mais para nós mesmos. Quando vivemos para nós mesmos, Deus não pode fazer tudo o que Ele gostaria de fazer na nossa vida. O deserto
pode ser um aliado para revelar aquilo que está disputando espaço no nosso coração com Jesus. Esteja atento, esteja atenta ao que Deus está revelando no tempo da adversidade. Sabe uma coisa interessante nessa questão de reino? É que para que um rei pudesse subir ao trono, o antecessor precisava morrer. Então um rei só podia assumir quando o outro morria. E Jesus só vai poder reinar soberano no trono do nosso coração se o nosso eu morrer, e ele precisa morrer hoje. O rei falso precisa cair para que o rei verdadeiro possa reinar. Que o Espírito Santo de Deus possa começar a revelar os deuses falsos, ou os reis falsos, que a gente tem erguido no nosso coração. Porque Jesus morreu para que nós pudéssemos viver para Ele, e parássemos de viver para nós mesmos. E muitas coisas não acontecem porque nós continuamos vivendo para nós mesmos. Nós achamos que somos donos de alguma coisa. Achamos que somos donos do nosso tempo. Achamos que somos donos da nossa vida. Achamos que somos donos daquilo que temos. E esquecemos que Ele é o autor da vida, que só temos vida porque Ele nos deu vida, só temos riqueza se é que temos porque Ele nos deu saúde e forças para adquirir riquezas. Eu acho que a amnésia tem abatido os crentes de hoje. Esquecemos de que, independente das circunstâncias, Ele é Deus e continua sendo Deus. Ele é bom e continua sendo bom. Aliás, hoje eu estava ouvindo uma música que diz: Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Queridos, esquecemos disso. Sabe por que esquecemos? Porque o nosso coração não é todo do Senhor. Ele morreu, mas nós não morremos com Ele. Lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 19 e 20, diz algo bem interessante. Paulo falou que, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Quantos aqui podem dizer que estão crucificados com Cristo? Como Paulo falou aqui. Você crê que Jesus morreu na cruz em seu lugar? Você crê? Quem crê? Levanta a mão. Você crê que Jesus morreu na cruz por você? Você crê? Que ao terceiro dia Ele ressuscitou por você? Você crê nisso? Será que crê mesmo? Essa salvação que Ele efetuou lá na cruz, ela precisa fazer uma obra na minha vida e na sua. Precisamos exercitar, parar de viver para nós e viver para Ele, através dEle, por meio dEle. Porque por Ele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Exercite isso. Comece a crucificar a sua vontade, para que a vontade dEle possa prevalecer. Eu diria que esse é o maior problema de
de todos nós. É isso que nos impede de experimentar a plenitude de Deus na nossa vida. Essa insistência, essa obstinação em viver para nós mesmos, ao invés de viver para Ele. Lá em Mateus capítulo 16, do versículo 24 a 26, Jesus falou algo tremendo. Ele disse: então Jesus falou, olha lá, se alguém quiser acompanhar-me, ou em outra tradução, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois de que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Nós esquecemos disso, queridos. Meus irmãos, minhas irmãs, nós esquecemos disso que Jesus falou aqui. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esquecemos que ele disse que devemos buscar o governo de Deus, o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar, e todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Nós esquecemos. Nós buscamos em primeiro lugar as outras coisas. Quando estamos no deserto, muitas vezes temos uma facilidade até maior de buscar as coisas de Deus, mas quando começamos a sair do deserto, rapidamente esquecemos de que foi Deus que nos tirou daquela situação, que abriu a porta, e aí já começamos a ficar cansados. Hoje eu trabalhei tão tarde, até tarde ontem, porque acabamos nos iludindo e passamos a buscar em primeiro lugar as outras coisas, ao invés de buscar o governo de Deus em primeiro lugar na nossa vida. O governo de Deus precisa ser estabelecido. O reino de Deus precisa ser estabelecido na sua vida e na minha vida. Mas para que isso aconteça, todos os reis falsos precisam sair do trono. E você precisa identificá-los hoje. Quais são os reis falsos que estão ditando as ordens na sua vida? Tire eles do lugar de Jesus. Aqui cantamos: Jesus, minha vida é tua, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas isso é só da boca para fora. Não temos interesse de coração, somos como Amazias, que fazemos parcialmente as coisas de Deus, ou as coisas para Deus. No fundo, nosso coração não é inteiro do Senhor. Jesus disse certa vez que um reino dividido não pode subsistir, e nós queremos viver com um reino dividido, com um assento sendo disputado entre o nosso eu e Jesus, e isso precisa acabar. Jesus precisa reinar sozinho, soberano no trono do nosso coração. Será que você pode glorificar o Senhor? Essa palavra não é tão agradável não, de se ouvir, mas é o que nós precisamos fazer. Alinhamento é isso aí. Tem que botar na linha tudo que está fora da linha, tem que colocar no prumo tudo que está fora do prumo, tem que derrubar todos os muros e construções que foram feitas longe da presença de Deus. Há momentos que não tem reforma que dê jeito, tem que derrubar e fazer tudo de novo. E Deus vai mostrar o que precisa ser feito de novo. Ele está mostrando. Interessante que Jesus falou sobre segui-lo. E você já faz ideia, ou já parou para pensar, o que precisa ser feito para seguir Jesus? Na Bíblia a gente vê um monte de gente que se aproximava dele querendo isso.
E um exemplo legal é o que está lá em Mateus no capítulo 10. Ou Marcos, desculpem. Marcos no capítulo 10. Todo mundo já ouviu essa história. Mas sempre é bom relembrar, porque a gente acaba esquecendo. Marcos, no capítulo 10, conta a história de um jovem rico. E diz o texto aí, a partir do versículo 17, que quando Jesus ia saindo, um homem correu em direção a ele, se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, ou desde a minha mocidade, ou desde pequenininho. E ele declarou: mestre. E Jesus disse, desculpem, diz o texto que eu acho tremendo, diz que Jesus olhou para ele e o amou. E falou para ele: falta-lhe uma coisa. Vá, venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, entristecido e afastou-se, porque tinha muitas riquezas. E Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram admirados com essa palavra. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A gente vê, queridos, nesse texto, que esse jovem era uma pessoa íntegra, que cultivava valores até da lei de Deus. Provavelmente era uma pessoa religiosa, era uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa que buscava honrar os pais, coisa que muitas vezes a gente nem faz. Mas ele não, ele cumpria tudo isso, sendo que no trono do coração dele havia um rei falso. E esse rei falso eram as riquezas. E para que ele pudesse ter a vida de fato inteira na mão do Senhor, ele precisava fazer uma entrega. Entrega essa que ele se recusou a fazer. E eu pergunto para você hoje: qual a entrega que você precisa fazer? Será que o rei falso que está no trono do seu coração são as riquezas? Será que o rei falso que você entronizou no seu coração são as promessas que Deus fez para você? Porque tem gente que idolatra a promessa. E ninguém pode colocar nada no lugar de Deus, nem mesmo a promessa que Ele fez. O que é que precisa sair? Qual o rei falso que precisa morrer hoje, para que o rei verdadeiro possa reinar com inteireza no seu coração? Ele não quer a sua vida parcialmente, Ele quer a sua vida e a minha vida por inteiro. E tudo que está no meio do caminho precisa sair. Lá em Isaías tinha uma palavra profética falando de João Batista, que dizia: voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor. E dizia que todo o monte será aplanado, o buraco será aterrado, o caminho será
preparado para que ele pudesse vir. E aí no Novo Testamento aparece João Batista falando, voz do que clama no deserto. Ele estava preparando lá o caminho para o Senhor. Mas sabe o que era interessante nisso? É que era um hábito dos reis visitar cada parte do reino periodicamente. Mas antes de chegar lá, ele mandava um mensageiro na frente, dizendo: ó, o rei está vindo, preparem o caminho, aprumem a estrada, tirem as tranqueiras do meio, porque ele virá. E tinham muitas coisas que as pessoas nos vilarejos faziam até para se defender. Colocavam obstáculos no meio do caminho, árvores, troncos no meio do caminho, para que fosse complicado o acesso à cidade como proteção. Mas para que o rei pudesse vir, eles precisavam ficar numa posição de vulnerabilidade. O caminho precisava ser aplanado. As tranqueiras do meio, que estavam no meio do caminho para impedir a chegada dos inimigos, mas que acabavam servindo para impedir a chegada do rei, também precisavam ser removidas. A cidade ou o vilarejo estaria mais vulnerável do que nunca esteve, mas era necessário que assim fosse para que o rei pudesse chegar. E muitas vezes a gente não quer ficar vulnerável, mas para que Deus possa vir, precisamos ficar. Precisamos tirar do meio do caminho os obstáculos que colocamos até como supostas defesas falsas, para que o rei possa vir. O rei quer chegar na sua vida. Tira do meio do caminho aquilo que você colocou. O rei quer fazer tudo novo. Não tenha medo de ficar vulnerável. Confie nele. Lembra de Gilgal? Eles ficaram acampados num lugar mais vulnerável. Não tinha saída. Se os inimigos viessem, seriam presas fáceis. Deus ainda pediu para que eles fossem circuncidados. E todos os homens ficaram vulneráveis, sem poder lutar com a força do braço. E nessa posição que você está, não adianta lutar com a força do seu braço. Você precisa confiar. Então, não tenha medo porque está vulnerável, celebre. Não tenha medo porque está vulnerável, celebre ao Senhor nesse lugar que você está. Tire os obstáculos do meio do caminho, porque Ele quer vir com força. Chega de viver uma vida parcial. Lá em Lucas, no capítulo 14, versículo 33, diz: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. A palavra de hoje é renúncia. Renuncie às tranqueiras que você colocou no meio do caminho, que impedem que o rei venha. Renuncie às supostas proteções que você ergueu, mas que não protegem de nada. Renuncie à força do seu braço. Renuncie o desejo pecaminoso do seu coração. Renuncie o amor ao dinheiro. Renuncie o engano, a mentira. Renuncie o pecado. O que é que você precisa renunciar hoje? Porque quem não faz a renúncia não pode ser um discípulo, um seguidor de Jesus.